Todo mundo já ouviu falar de dividend yield, mas nem todos sabem como interpretá-lo. Vamos ver juntos depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao canal Ação e Ações. Eu sou o Pedro e hoje nós falaremos sobre dividend yield. Sim, aqueles dividendos tão procurados e buscados por nós, investidores do tipo holder, que buscam a renda passiva para poder viver de dividendos no futuro. Bom, todos já devem ter ouvido falar sobre o dividend yield, mas eu acredito que a maioria, principalmente os investidores iniciantes, não sabem como interpretá-lo. E é justamente por isso que eu trago então esse assunto, para que a gente possa tirar as dúvidas que possam estar pairando aí no ar, tá bom? Então vamos começar aqui na nossa tela, né? O que é o dividend yield então? Bom, dividend yield nada mais é do que o valor em moeda, né? Que uma empresa paga em proventos, seja por juros de capital próprio, seja por rendimentos ou por dividendos, para os seus acionistas, né, dividido pelo preço, pela cotação de compra da moeda naquele dia, tá? Então, é a razão entre o provento pago nos últimos 12 meses, dividido pelo preço do papel que você deseja comprar. Como que a gente sabe quanto que aquela empresa pagou de dividendos, de proventos, né, para os seus acionistas nos últimos 12 meses? Bom, para isso você precisa acessar o site da empresa que você quer investir, por exemplo, Cielo, tá? Você vai digitar lá na internet Cielo RI, de relação com investidores, e vai procurar nos informativos o relatório que conta, que fala, que demonstra quanto que foi pago então de proventos nos últimos 12 meses, tá bom? Assim você consegue pegar então o valor que foi pago pela empresa nos últimos 12 meses, dividir pelo preço da cotação da moeda, que é muito simples, né? Você vai ver quanto está custando o papel da empresa em questão, e você consegue então chegar no percentual, no dividendo, né? Do dividend yield que aquela empresa então está praticando, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, a gente tem aí uma moeda, né? Perdão, nós temos aí um papel que hoje está cotado para compra a R$ 20. E olhando então nos relatórios de dividendos pagos aí nos últimos 12 meses, nós temos que a empresa pagou aos seus acionistas R$ 2,50, tá? Então, 2,5 representa 12,5% de R$ 20, que é o preço da ação, tá? Você vai dividir então ali os 2,5 dividido por 20, né? Vai chegar a 12,5%. Então nós dizemos que essa empresa ela paga 12,5% de dividendos para os seus acionistas. E é aqui, gente, que mora o X da questão, que mora o perigo, porque muitos investidores que querem formar aí a sua carteira de dividendos, né, para obter a renda passiva no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, olham apenas para esse número aqui, olham apenas para esse indicador e falam, nossa, essa empresa é legal, ela atende o que eu tenho buscado, ela paga um dividendo de 12,5 e fica por isso mesmo. Porém, o dividendo de 12,5, ele está, né, nessa marca de 12,5%, porque nos últimos 12 meses aqui em questão, né, dessa empresa em questão, a empresa pagou 2,50 e o preço da ação era R$ 20. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse valor de dividendo pago pela empresa, esse percentual, ele muda com o tempo. Então, não é possível, né, que você compre o papel, jogue lá para dentro da sua carteira e feche os olhos e deixe quieto achando que esse papel ele vai te pagar eternamente 12,5% ou vai te pagar mais do que isso, tá? A gente precisa acompanhar trimestralmente o desempenho da empresa e alguns outros fatores que nós vamos ver aqui para saber o quanto esperar de dividendos no futuro, o quanto que nós podemos projetar que serão pagos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Como que o dividend yield ele se comporta com o passar do tempo, né? Afinal de contas, nós sabemos que o preço de compra de uma ação ele varia, né? Durante o dia ele está variando, né? Uma hora ele está R$ 20, depois ele está R$19,98, depois ele está R$20,01, enfim, ele varia, ele não fica estático, né? Se ficasse estático, beleza, né? Mas não é assim que funciona.
Quando o preço da ação varia, como eu estava dizendo, então a maior ou a menor, o dividend yield ele também vai variar, só que de forma aliás, de forma inversamente proporcional. Ou seja, se o preço sobe, né, do papel, o dividend yield ele diminui. E se o preço cai, o dividend yield aumenta, tá? Se nada acontecer, nada extraordinário acontecer, é isso que vai acontecer no preço do papel em questão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Eu trouxe um gráfico e uma tabela para a gente dar uma olhada, tá? Então aqui, eu tenho o preço da ação, né, na nossa tabela aqui. Deixa eu pegar minha canetinha laser aqui. Então temos aqui ó, o preço da ação, né? E ao longo do tempo eu peguei, olha, o primeiro trimestre de 2019, depois o segundo de 2019, o terceiro e o quarto, tá? Então, de 12 em 12 meses, tá? O preço da ação era R$19,73 e ela pagou R$1,82, olhando 12 meses para trás, tá, gente? Olhando, então, digamos, do primeiro de 2018 ao primeiro de 2019. Ela pagou, em média, aqui, ó, 1,82. O dividend yield, 9,2, tá? No segundo trimestre, o preço da ação subiu, né? Foi para R$19,99. Ela se manteve aqui com 1,82. Então, o dividend yield caiu um pouquinho, né? Aí, no terceiro, o preço da ação caiu, né? Foi para R$19,65. Ela manteve-se pagando 1,82. Aí o dividend yield subiu mais um pouco. E no quarto, o preço da ação foi para 21, né? E ela manteve-se pagando 1,82 e o dividend yield caiu um pouco, né? Então, notem vocês que se o preço da ação ele sobe, que foi o que aconteceu aqui, o dividend yield ele cai, tá vendo? Olha, ele diminui. Daqui para cá, o preço diminuiu, olha o dividend yield aumentando. Então, eles são inversamente proporcionais, né? De 19,65 para 21 aumentou. E aqui, ó, caiu, tá vendo? O dividend yield de 9,3 foi para 8,7, né? A gente consegue enxergar bem aqui também no gráfico, né? Olha, a mesma situação, né? Aqui nas barras o preço da ação. Aqui na linha verde tracejada é o dividend yield que foi pago, né? E aqui o percentual e aqui o valor que foi pago, então, aos seus acionistas, né? No caso, a empresa optou por manter 1,82 e aí ficou variando aqui, então, inversamente proporcional preço da ação com o percentual pago pela empresa, tá? Só que nós temos que tomar cuidado, tá? É isso que eu queria trazer aqui nesse conteúdo para vocês, tá? Cuidado, não é simplesmente olhar aqui, né, e falar, puxa vida, ela tá pagando 8,7, 9,3, é uma empresa legal, tá? Por que cuidado? Porque o dividend yield, como eu falei anteriormente, é como se você estivesse olhando para o retrovisor, tá? Ele te mostra o passado, ele te mostra o que aconteceu no passado. Não é garantia de que no futuro ele vai continuar assim, tá? Ele pode ser maior, mas pode ser menor também. E a gente precisa aprender a prever para onde que vai isso daí. Por isso que a gente fala projetar o dividend yield dessa empresa, né? Precisamos aprender isso. Então, o que vai acontecer no futuro ele vai depender de alguns fatores que nós, holders, nós aqui do canal Ação e Ações, ensinamos os nossos seguidores a interpretar, tá? Se você ainda não aprendeu, né, e gostaria de aprender gratuitamente, vou deixar aqui um cardzinho com o nosso curso, né, a nossa playlist gratuita sobre análise fundamentalista, onde eu falo sobre isso, tá? Sobre o assunto que nós vamos ver agora na sequência. Então você pode, terminando esse vídeo, acessar e assistir aí todo o conteúdo, que eu garanto que você vai aprender muita coisa interessante que vai te ajudar bastante na carreira aí dos investimentos, tá bom? Então, a primeira coisa que nós devemos observar são os fatores macroeconômicos, fatores que impactam não só a empresa que nós estamos avaliando, como outras empresas também, né? A economia de uma forma geral, macroeconomia, gente. Por exemplo, o fator aí que nós vivemos agora em 2020, né, do coronavírus, é um fator macroeconômico que impactou todas as empresas no mundo, né, a nível mundial. Então, precisamos dar uma olhada nesses fundamentos. Temos que ver também os fundamentos setoriais, que dizem respeito ao setor da empresa que nós estamos investindo, né? Se ela é do setor siderúrgico, se ela é do setor de turismo, se ela é uma empresa do setor de construção civil, enfim, cada setor tem as suas características e é necessário que você acompanhe. Você não precisa ser um expert no assunto, mas saber interpretar notícias e fatos que acontecem podem te ajudar a projetar para onde vai esse dividendo dessa empresa, tá? E também os fundamentos econômico-financeiros, que eu acho que acredito que aqui é onde a maioria dos investidores atua, tá? Em indicadores, né?
através dos números que essa empresa divulga, através dos seus balanços, dos seus demonstrativos financeiros, enfim. É necessário também saber um pouco sobre esse assunto, tá bom? Bom, com a palavra, né, vocês já devem ter ouvido falar dele, né, o senhor mercado, e ele tem um mau humor violento, né? Às vezes você acompanha ali um determinado papel, você conhece os fundamentos, e da noite para o dia o senhor mercado troca de humor, ele é meio psicótico, né? E aí o preço sobe, o preço desce, e você não consegue explicar muito bem o que está acontecendo, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque acredito que a maioria dos investidores iniciantes, a maioria dos investidores sardinhas que nós chamamos, né, aqueles que não entendem muito bem o que estão fazendo, e é para isso que existe esse canal aqui, tá? Se inscreva aqui, não perca os nossos conteúdos, que é gratuito e é para você aprender a investir, tá? A gente está crescendo junto. Bom, mas esses investidores que eu estava falando, então, os iniciantes, os sardinhas, enfim, eles olham só isso que está aqui na tela, eles olham só o dividendo, tá? X%. Eles olham ali, a empresa paga 10%, a empresa é boa. A empresa paga 2%, a empresa é ruim. E fica por isso mesmo. E está errado, gente. A gente não pode ter uma análise, né, uma visão tão simplista assim. Exceto se você realmente não se importa, tá? Você quer apenas comprar um papel e largar lá e fim de papo. Você não está muito preocupado com o que vai acontecer com o seu dinheiro ao longo do tempo, tá? O único problema é você ter aí como objetivo uma renda passiva, né, daqui 10, 15 anos, e você colocar dentro de uma empresa que naquele momento estava com 10% de dividend yield, mas ao longo do ano aí ela ficou com uma média de 1, 2 e você perdeu tempo, né? Você achou que ia ganhar em 10, 15 anos e você não ganhou, na verdade você perdeu tempo. Esse pode ser um problema e ele pode ser evitado, tá? Por que isso acontece? Porque as pessoas acabam olhando só o dividend yield da empresa, né, de forma superficial. Quando, na verdade, o senhor mercado, olha ele aí, a gente acabou de falar dele, né, esse é o senhor mercado, tá? O que o senhor mercado olha? Ele olha os fundamentos da empresa, os fundamentos que rodeiam a empresa. Olha os fundamentos econômico-financeiros, ele olha os fundamentos setoriais, lembra que nós falamos, né? Ele olha também os fatores, os fundamentos macroeconômicos. Então, com base nessas três esferas, tá? Com base em tudo que acontece nessas três esferas, é que o preço sobe ou desce, tá? É assim que o mercado reage, tá? O senhor mercado, né? Quem que é o senhor mercado? Somos nós, gente, né? Os investidores, aqueles que sabem o que estão fazendo. Porque quem não sabe o que está fazendo, está jogando na loteria, está comprando papel, porque alguém lá na internet falou que era para comprar, e ele está comprando, ele está indo atrás da manada, tá? Ele é massa de manobra. Agora, nós que conhecemos o mercado, sabemos aquilo que estamos fazendo, nós olhamos para esses setores aqui, para esses fatores, né, para esses fundamentos, para tomar as nossas decisões e antever algumas jogadas, né? Como que você sabe se um papel vai subir, se uma determinada empresa, uma small cap, pode ser aí uma empresa de sucesso daqui 5 anos? É olhando isso aqui, gente. É olhando assim, tá? Ninguém tem bola de cristal, né? E quem por aí dá palpite falando, ó, empresa A ou empresa B vai crescer, é porque também olhou aqui, tá? Ou então tá copiando de alguém, né? Enfim. Bom, o senhor mercado olha para esses três fundamentos, né? Para poder então tomar aí as suas decisões de alta ou baixa nos papéis, tá? Quando ele olha para os fundamentos econômico-financeiros, o que ele olha? Ele olha a governança da empresa, o endividamento, muito importante saber como que essa empresa está endividada, como que está o perfil dessa dívida, né? Olha para as margens, margem EBITDA, margem EBIT, margem líquida, enfim. Olha para o caixa, né? Entre outros fatores. E talvez aqui é onde a maioria dos investidores aí esteja transitando, tá? Apenas entre dividend yield e esses fatores, né, econômico-financeiros. Mas na verdade a gente precisa um pouquinho além, a gente precisa expandir um pouquinho a nossa visão, tá? A gente precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica para poder entender como que o mercado funciona, tá? Os fundamentos setoriais que o senhor mercado olha são a concorrência, como que essa empresa onde você quer investir se comporta perante seus concorrentes, como ela faz para evitar que novos entrantes apareçam, ou como que ela lida com os concorrentes mais agressivos, né? Como está a demanda do mercado? Pô, o mercado de construção civil, o mercado do aço, são mercados cíclicos, né? Tem alto, tem baixo, então você precisa entender um pouquinho sobre a demanda mundial e nacional, né? Como está a matéria-prima, né? Os fornecedores, quem são os fornecedores da empresa que você está investindo? Esse material, ele está disponível ou agora na pandemia está faltando, né? Está faltando embalagem para muita gente, está faltando matéria-prima primária, né? É redundante, mas
para poder fazer alguns tipos de produtos. Então, será que o faturamento dessa empresa vai continuar o mesmo? Será que ela sem faturamento ou faturamento menor ou pagando mais caro pela matéria-prima vai conseguir manter as suas receitas? Será que ela vai daí pagar o mesmo dividend yield? Se a gente está com o olho só aqui, ó, só aqui nessa esfera, você não vai conseguir enxergar o que está acontecendo ao teu redor e não vai saber para onde vai isso aqui. Então, a questão da mão de obra, tem mão de obra disponível, a mão de obra qualificada, né? Precisa dar uma olhadinha nisso aí também. Os fundamentos macroeconômicos, o PIB, como é que está o PIB do nosso país, né? O país vai crescer? Será que a empresa vai crescer junto? E a inflação? Né? A inflação está impactando diretamente aí o preço do produto vendido, da matéria-prima comprada, vai impactar nos resultados, né, nas nossas margens. E o câmbio? Essa nossa empresa, ela exporta, ela importa, ela paga a sua mercadoria em dólar, ela está sujeita aí a esse dólar maluco, que uma hora está 6, outra hora está 4,80, e esse dólar pode passar de 7 se o Brasil, por exemplo, não fizer a sua lição de casa no que diz respeito às questões fiscais, né, as questões do nosso orçamento. Se a sua empresa estiver importando, ela vai ficar confortável com o dólar a R$7, ela vai continuar vendendo bem. Então, gente, precisa dar uma olhada nisso aqui. E a questão do emprego, né? Tem muito emprego aí, tem muita gente desempregada para poder consumir o seu produto, né? Agora, na época de pandemia, tem gente desempregada, mas teve também auxílio emergencial. E a hora que tirar o auxílio, a empresa vai continuar vendendo, vai continuar faturando? Então, gente, é muito amplo. Veja, quem olha só a dividend yield, a empresa é boa e ignora todo o restante que o seu mercado está de olho, corre o sério risco de comprar um papel que paga um dividend yield momentâneo de 10%, que pagou nos últimos 12 meses, e daqui 12 meses está recebendo 2% e não vai saber por que isso aconteceu, tá? Então, fica de olho aqui no nosso canal, tá? Vamos juntos aqui aprender, porque nós ensinamos vocês a fazer essa análise fundamentalista, tá? Olhando esses 3 fatores aí principalmente. E cuidado com o seu mercado, porque ele tem mau humor, tá? Quer dar uma olhadinha? Quer ver um caso prático do que está acontecendo com uma empresa, uma adquirente, né? Da parte de cartões de crédito aí? Eu vou trazer aqui para vocês essa questão, olha só, da Cielo, tá? Como que é a história da Cielo, né? A Cielo aí nos últimos 5 anos, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, eu peguei a cada 12 meses, tá? No comecinho de cada mês aqui, então primeiro trimestre 16, 17, 18, 19 e 20, ela estava sendo negociada, olha só, o papel a 18,32, legal, né? Papel lá em cima, olha só, dividend yield de 3%, pagava 55 centavos. 12 meses depois, o papel começou a cair, foi para 15,8, o dividendo cresceu. Por quê? São inversamente proporcionais. Preço cai, dividend yield sobe. Pagou 88, aí o pessoal, legal, né? Tá pagando bem. Aí daqui a pouco, ó, caiu mais um pouquinho. O que aconteceu com o dividend yield? Olha lá, 9,3. Pô, empresaça, né? Legal. Pagando 1,41. Gente, é muito bom esse papel. Aí daqui a pouco, ó, preço caiu mais um pouco, acabou. A empresa não se sustenta, gente. A receita veio caindo, ó, caindo, né? Preço dela, expectativas de mercado foram diminuindo, óbvio. A empresa começou a passar por maus bocados, né? Dividend yield foi para 8,1, nada mal, mas caiu, né? Olha aí, ó, pagando 0,5 só, 1,4 12 meses atrás, 12 meses para frente, pagando 1/3 do que ela pagou no passado, né? E daqui a pouco, ó, de 6,33, ela foi para 4,56, né? Não apareceu, o preço está aqui, ó, 4,56, papel negociado. Você imagina a desvalorização? Quem olha só a rentabilidade, ó, eu tinha um papel a 18, agora ele está valendo 5 anos depois, valendo 4, né? E o dividendo, ó, 0,008, não dá nem aparece na conta, né? E ó, o dividend yield, ó, 0,2, ele saiu de 3, vamos pegar na máxima 9 e foi para 0,2. Já pensou se você tivesse entrado aqui, ó, 3 anos, 3 anos atrás, né, digamos? A papel está pagando 9,3 dividend yield, legal, é muito boa essa empresa, agora ele paga 0,2. Você perdeu o seu tempo, né? E perdeu o seu dinheiro também, né? Porque se você continuar com o papel, olha só, você comprou a 15, ele vale 4, né? Ele vale quase 4 vezes menos, desvalorizou demais. O que aconteceu aqui nesse caso, gente? É o senhor mercado. O senhor mercado, ele lá em 2016 olhou para o papel, né? E olhou aqui, ó, para um fator setorial.
que a Cielo, no caso, não sei se ignorou ou não acreditou e simplesmente não se adaptou à situação, né? Que é a concorrência, tá? E veio caindo, 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 né? Outras empresas entrando aí junto, enfim. Pode ser uma série de outras situações também que levaram a essa queda, né, em faturamento. Só que o senhor mercado foi olhando, né? Ó, o preço aqui 18,3, pagando 0,5, dividendo de 3, aí daqui a pouco cai o preço, sobe o dividendo, né? O pessoal entrou, falou, não, legal, tá subindo o dividendo, só que o senhor mercado, entendendo que a empresa não estava indo bem, não estava reagindo bem a alguns fatores, entre eles fator setorial aqui da concorrência, o mercado começou a desvalorizar a ação, tá? E daqui a pouco a conta chegou, né? Chegou para quem ficou dentro do papel, tá? E pior ainda, gente, com a questão do Pix agora aí, né, em ação, essas empresas que são adquirentes, né, trabalham aí com cartão de crédito, vão ter muita dor de cabeça, mais do que elas já tiveram aí no passado. Elas vão precisar se adaptar, vão precisar se reinventar, porque ninguém mais daqui a pouco vai usar cartão de crédito. Hoje o Pix está sendo usado para pagamentos apenas à vista, né, em substituição aí de boletos, mas daqui a pouco ele vai substituir cartão de crédito também, né? Então, essas empresas aqui, ó, vão perder receita, vão perder espaço. Se não se adaptar, se não se reinventar, isso aqui fica pior do que está. Tá? O seu mercado já percebeu isso aqui. O seu mercado já precificou. Se o investidor está olhando aqui, nossa, ó, o dividendo está crescendo, mas ignorou o preço da ação caindo aqui, não foi ver o que estava acontecendo, se deu mal. Ficou com a conta aqui atrás, tá? Aqui na frente, né? Ele que vai pagar essa conta aqui, tá bom? Então, cuidado com o seu mercado, tá? E quando acontece o inverso? E quando então a empresa ela vira o jogo, tá? Ela percebe que tem aí concorrência, enfim, ela percebe que ela tem alguma deficiência, ela identifica essa deficiência, toma as atitudes corretas e ela reage, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Veja só, papel a 18,3, dividend yield de 3, né? 0,55 pago. Aí o papel começou a cair, o dividend yield subiu, pagou um pouquinho mais. Aqui a empresa detectou, opa, tem alguma coisa errada, né? Se o seu mercado está aqui fazendo com que o nosso preço desvalorize, é porque nós estamos pecando em algum lugar. A empresa detectou a sua falha e a partir aqui desse primeiro trimestre de 2018, ela corrigiu e o papel começou a subir de novo. O seu mercado percebeu isso e falou, beleza, agora pode subir o preço de novo, tá? Foi o que aconteceu aqui. Veja, dividend yield começou a subir novamente, né? Ele 18,5 aqui, ele estava em 4,9, subiu mais um pouco. Ela passa a pagar mais, gente, tá? Nesse caso. Por quê? O mercado precifica bem, porque a empresa fez a tarefa de casa, ela passou a vender mais, ela passou a gerar receita e o dividend yield começou a crescer junto, tá? A empresa passou a distribuir mais renda, tá? No caso aqui é uma empresa que tem perfil de distribuição de dividendos, tá, gente? Ela não retém aí, né, os seus lucros para expansão ou para outro tipo de finalidade, tá? Porque ela poderia também reter e deixar 55 centavos aqui, tá? Mas ainda assim, você precisa analisar essa empresa, entender o que está acontecendo com ela, né? Para saber por que o mercado está precificando acima ou abaixo, tá? Por que o dividend yield está subindo, para entender para onde que vai essa conta, né? Veja, aqui o dividendo era de 8, aqui era 18,9, a empresa subiu para 21,15, né? O mercado jogou para cima, o dividend yield caiu um pouquinho, tá? Mas ainda assim a empresa optou por distribuir um pouco mais de dividendos aqui, tá? E beleza, dividendo de 7,7, dividend yield de 7,7, tá? Um outro fator que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é para receitas não recorrentes, tá? Isso aqui você só vai saber se a empresa está com essa situação olhando os releases, né? Olhando aí os balanços, as demonstrações de resultado, acompanhando aí as teleconferências, né? As explicações que a empresa dá para o acionista, tá? O que seria essa receita não recorrente? É quando uma empresa, gente, se desfaz de normalmente um ativo imobilizado, tá? De grande valor, né? Um terreno ou terrenos, né? De repente galpões, ou ela vende uma participação que ela tinha em uma outra empresa, faz uma separação, né? São desinvestimentos, tá? Normalmente são ativos imobilizados. Quando isso acontece, gente, é gerado uma grande receita, né? E é uma receita, como aqui no caso, olha, a gente tinha um preço de ação de R$20 e o dividend yield era de 2,5 nos últimos 12 meses, né? Então, 12,5% de dividend yield pago. Aí, essa empresa ela se desfez de algum ativo, ela fez um desinvestimento, né?
entrou dinheiro no caixa e o mercado entendeu que foi uma boa, subiu então o preço do papel e ela pagou R$ 7,00 aí nos últimos 12 meses de dividendos para os seus acionistas. Ó, o dividend yield foi de 12,5 para 31,8, tá? Por que isso acontece? Porque foi uma receita não recorrente. Ela vendeu, sei lá, um galpão, vendeu alguma coisa, entrou muito dinheiro no caixa, ela ficou com esse lucro, né, digamos assim, lucro, né? E ela falou, vou distribuir para meus acionistas. Tá, legal. Aí você olha e fala, pelo amor de Deus, 31,8% de dividend yield, é uma empresa excelente, vou encher meu carrinho. Pera lá, será que nos próximos 12 meses isso vai acontecer de novo? Não vai acontecer novamente. Por quê? Porque é uma receita não recorrente. O core business dessa empresa, gente, não é vender galpão, vender terreno, né? Se desfazer de participações. Ela tem o seu produto para vender, tá? Ela tem um produto principal. Então, nos próximos 12 meses, ela vai vender apenas o produto principal, tá? Essa receita não recorrente, ela é não recorrente, como o próprio nome diz, ela não vai acontecer de novo, tá bom, gente? Então é necessário entender por que de repente explode o dividend yield de uma empresa, para você não entrar numa roubada, tá? Achando que você vai ter aí dividendos excelentes, né, para os próximos períodos, quando na verdade não vai, tá bom? Veja que aqui também não é inversamente proporcional, né? O preço sobe do papel e aqui o dividend yield também subiu, né? A empresa ela está distribuindo lucro não recorrente, tá bom, gente? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço muito a participação aí de vocês, a sua atenção. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão da interpretação do dividend yield. E mais uma vez, se você quiser aprender sobre o dividend yield e outros indicadores importantes, outros fundamentos que cercam aí, rodeiam as nossas empresas, né, os nossos papéis, se inscreva em nosso canal, divulgue aí nosso conteúdo, deixa o seu like, pode deixar o seu comentário aí, a sua dúvida que eu respondo para vocês, tá bom? Então, um forte abraço e bons negócios!